Fala galera, beleza? E aí, vamos responder a nossa pergunta número 2, referente aos diferentes tipos de folículos que a gente encontra nas ovárias? Bora lá então! Respondendo então a nossa pergunta número 2, do nosso caso clínico 2, deixo aqui o caso clínico novamente para vocês, e aí trago a nossa segunda pergunta, em que eu peço para vocês nomearem os 5 diferentes tipos de folículos encontrados nos ovários, e peço para vocês apontarem 2 características histológicas do folículo responsável por enviar seu ovócito à tuba uterina. Então aqui de cara, galera, eu já trago uma observação. Classicamente, os 5 tipos de folículos que a gente encontra no córtex ovariano, eles sempre tiveram uma mesma nomenclatura. Só que o que acontece? Na última edição do Junqueira e Carneiro, que é um dos livros mais importantes de histologia que a gente tem no mundo, eles trazem uma nomenclatura nova. Então eu vou explicar esses folículos tanto com a nomenclatura antiga quanto a nomenclatura nova. Tá legal? Olha só, inicialmente eu trago aqui uma imagem histológica de um ovário, lá do nosso laminário virtual, do Histology Guide. E o que a gente vê? Ó, essa região que eu delimitei em verde é o córtex. Então olha só, galera, lá no córtex a gente vê estruturas como essa aqui, ó, que eu estou apontando com o laser. Ó. Então eu vejo estrutura, essa aqui está grandona, essa outra aqui está menorzinha, aqui tem outra menorzinha, tem várias outras aqui, ó, principalmente mais perto da superfície ovariana, que para eu conseguir enxergar com clareza, eu teria que dar um zoom nessa imagem, eu teria que colocar num aumento maior. Quais são essas estruturas? Essas estruturas são os folículos ovarianos. E o que a gente vê no interior dos folículos ovarianos? A gente vê, ó, nesse aqui tá legal de ver, tá fácil de ver. A gente vê um ovócito. Então, nas mulheres, galera, no interior de cada folículo ovariano que a gente encontra um ovócito. E no caso de mulheres que já menstruam, como por exemplo a gente pode ver nessa imagem aqui, a gente consegue ver 5 tipos diferentes de folículos, que variam conforme a sua composição, que variam conforme o seu tamanho. Então o que eu vou fazer a partir de agora? Ó, eu vou apresentar para vocês esses diferentes tipos de folículos e mais uma vez, vou apresentar para vocês as nomenclaturas antigas e as nomenclaturas mais recentes. Então vejam só, aqui ó, na parte de cima e da esquerda, a gente tem os folículos mais primordiais de todos. Esses folículos, para vocês terem uma ideia, eles já estão presentes no período embrionário. E esses daqui não apresentam nenhuma alteração. Como é que é o nome desses folículos, que são os mais primordiais? São os folículos primordiais. Tá, galera? Então, na nomenclatura antiga ou na nomenclatura nova, folículos primordiais. Aqui embaixo, ó, dos folículos primordiais, a gente vai ter um segundo tipo de folículo. Esse segundo tipo de folículo, ele vai ser chamado, na nomenclatura antiga, de folículo primário unilaminar, na nomenclatura mais recente, simplesmente de folículo primário. Depois do folículo primário unilaminar ou simplesmente folículo primário, nós temos esse aqui abaixo, que na nomenclatura antiga é chamada de folículo primário multilaminar, na nomenclatura mais recente, folículo secundário ou folículo pré-antral. Depois desse, a gente encontra os folículos, que na nomenclatura antiga são os folículos secundários ou antrais, e na nomenclatura mais recente, folículos terciários ou antrais. E por fim, aqui, ó, não é a imagem inteira, tá, galera? É só isso aqui, ó. A gente vai encontrar nas mulheres, somente por ciclo menstrual, um único folículo que vai ficar completamente maduro. Como é que é o nome dele? Na nomenclatura antiga, é o folículo terciário, maduro ou de Graaff. Na nomenclatura mais recente, simplesmente folículo de Graaff. Sendo que é esse folículo aqui que vai liberar seu ovócito na tuba uterina. Poxa, Henrique, como é que eu vou fazer para lembrar que na mulher só vai ter um folículo maduro, pelo menos na grande maioria dos casos, por ciclo menstrual? Ué, pensa o seguinte, vamos pensar nas gestações que a gente conhece. Na grandíssima maioria das gestações, pessoal, quantos nenês que são gerados? 1, 2, 3, 10 mil. Claro que em cada gestação, usualmente, a gente vai encontrar somente um bebê. Então isso nos mostra o quê? Que por ciclo menstrual, na grandíssima maioria das mulheres, a gente vai ter o quê? Somente um folículo maduro por ciclo menstrual, que vai liberar o seu ovócito lá na tuba uterina. E aí vamos ver, Quem sabe se esse ovócito lá na tuba uterina vai ser fecundado. E aí eu peço para vocês apontarem 2 características histológicas. O que a gente pode dizer? O folículo maduro é o maior de todos, essa é uma das características histológicas, ou a gente pode ver o quê? Que ele tem um antro, o antro é esse espaço aqui, que está preenchido com líquido antral, que está em rosa, que é um antro que é tão grande, galera, que em muitos cortes a gente não consegue nem ver o ovócito. Então é um antro muito maior, por exemplo, do que o tamanho do seu ovócito. Então quero ir até um pouquinho mais além nas nossas explicações, galera. Nas meninas, povo, a gente vai encontrar milhões de folículos primordiais lá no córtex ovariano. Imaginem o seguinte, que
20 folículos primordiais, por exemplo, em cada ciclo menstrual, se diferenciassem nesses folículos primários unilaminares. Desses 20 que se diferenciaram em folículos primários unilaminares, imaginem que 10 se diferenciam em folículos primários multilaminares. Desses 10 que se diferenciaram em folículos primários multilaminares, 3 se diferenciam em folículos antrais e somente um deles, por ciclo menstrual, se desenvolvem, se diferenciam em folículos maduros. Né? Então, esses números que eu estou trazendo, claro, são números que eu estou ilustrando muito mais pela didática do que propriamente que eles são reais. Mas, enfim, é essa a ideia do desenvolvimento folicular. E para a gente fechar, o que acontece com esses folículos que se desenvolveram, mas que não alcançaram o estágio de folículo maduro? Eles vão se degenerar, eles vão ser transformados em folículos atrésicos, em folículos degenerados. E aqui, então, depois de todo o nosso debate, eu trago para vocês o gabarito. E aí, como é que vocês saíram? Mandaram bem? Tem algumas pessoas que têm até um pouquinho de dificuldade com a histologia, mas minha sugestão com vocês é, façam igual que a gente fez nesse vídeo. Utilizem a histologia para entender a fisiologia e utilizem a fisiologia para entender a histologia, porque fazendo assim, a gente vai fortalecer o nosso conhecimento, tanto em um quanto no outro. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Um abraço.